Será que eu sou uma pessoa boa? Essa pergunta já soou na minha mente diversas vezes. Não por eu ser uma pessoa necessariamente ruim, eu não acho que eu seja. Apesar de que provavelmente, do ponto de vista de outras pessoas, talvez eu seja. Mas o ponto é, o que é ser bom? Sempre que eu falo sobre isso com alguém, a pessoa me pergunta o que eu teria feito para não ser uma pessoa boa. E no começo eu não entendia muito bem essa pergunta, porque isso gera um pressuposto de que todo ser humano é bom até que faça algo ruim. O ponto é que eu não penso assim. Eu penso que ser uma pessoa boa é algo que acontece quando você faz coisas boas. Ou seja, do meu ponto de vista, todo ser humano é neutro até fazer algo bom ou ruim. E nem é tão preto e branco assim. Mas como eu me sinto muito neutra, alguém que não costuma fazer coisas ruins nem boas, só coisas, eu sinto que eu não sou necessariamente uma pessoa boa. Essa minha intuição, essa ideia de que existe uma separação entre o que a gente é e o que a gente deve fazer, é a base de um debate muito grande na filosofia moral. Existe tipo uma bifurcação entre o é e o deve. O nosso estado natural de ser não vem com um manual de instruções morais sobre o que devemos ser. E é nesse espaço que a confusão toda começa. E essa ideia de que a gente nasce neutro nem é tão doida assim. Tem um filósofo do século XVII chamado John Locke, que falava de uma coisa chamada tábula rasa. A expressão em latim significa literalmente tábua raspada. A ideia é que a nossa mente, quando a gente nasce, é tipo uma folha de papel em branco. Não tem conteúdo prévio e nenhum conhecimento. A gente não nasce com ideias, não nasce com um senso de certo ou errado. Tudo que a gente se torna, bom ou ruim, é escrito nessa folha pelas nossas experiências, pelas nossas percepções e pela nossa interação com o mundo. Essa teoria, que é a base do empirismo, nega que a gente tenha qualquer tipo de conhecimento inato. Tudo é aprendido. E essa ideia foi revolucionária, porque se todos nós nascemos como uma folha em branco, isso significa que, na nossa essência, todos nós nascemos iguais. As hierarquias, os julgamentos de bom e mal não são coisas que vêm de fábrica, são construções, são coisas que a sociedade escreve na nossa folha em branco. E falando em raspar a lousa para escrever algo novo, é exatamente isso que o Jim Paciego faz em Blue Lock. A história a gente já conhece. Ele reúne 300 dos melhores atacantes jovens do Japão, os diamantes brutos, e a primeira coisa que ele faz é dizer na cara deles que tudo que eles aprenderam sobre futebol, trabalho em equipe, sacrifício, o lema de um por todos e todos por um, é lixo. É o que mantém o futebol japonês fraco e de segunda categoria. O que o ego está fazendo aqui é pegar a tábula de cada um desses jogadores, que já foi preenchida com as regras e a moralidade do futebol tradicional, e apagar tudo à força. Ele quer limpar a lousa para poder escrever uma única palavra nela, a palavra que, para ele, é a única que importa para criar o melhor do mundo: ego. O projeto Blue Lock é uma tábula rasa forçada. É um ambiente criado para que as experiências de cada jogador reescrevam completamente quem eles são, destruindo a moralidade do trabalho em equipe para construir uma nova, baseada no egoísmo absoluto. Então, se a gente começa em branco e o que é bom ou ruim é escrito em nós, o que acontece quando alguém decide que a definição de bom está errada? E pior, o que acontece quando o herói de uma história é, inevitavelmente, o vilão de outra? Essa complexidade me deixa muito confusa na vida real. Pessoas que eu acho boas fazem coisas ruins e de repente eu não sei mais se eu posso confiar nelas. E pessoas que eu considero horríveis fazem algo genuinamente bom e eu fico tipo, ué. É como aquela história dos três porquinhos que a gente ouve quando é criança. A gente sempre vai odiar o lobo porque a história é contada do ponto de vista dos porquinhos. Eles são os coitados, as vítimas que só querem sobreviver. E quando o lobo se dá mal, a gente comemora. Mas a gente só ouviu um lado da história. E se a gente visse pelo lado do lobo? Ele também estava só tentando sobreviver, caçando para não morrer de fome. No final, quem é o certo e quem é o errado? Talvez ninguém. Talvez todo mundo esteja só lutando para sobreviver. Acontece que essa nossa tendência de julgar o caráter de uma pessoa por uma única ação, de rotular alguém como lobo mau ou porquinho inocente de forma definitiva, tem um nome. É um viés cognitivo, uma falha na nossa programação mental, chamada erro fundamental da atribuição. A psicologia social define isso como a nossa tendência de superestimar o peso da personalidade de alguém e subestimar o peso da situação quando a gente julga o comportamento dos outros. Mas quando se trata de nós mesmos, a gente faz o oposto. Culpamos a situação e não o nosso caráter.
Isso se chama viés do ator observador. E para ficar mais fácil, vamos para um exemplo. Se a pessoa A chegou atrasada, a pessoa B vai lá e pensa: ela é irresponsável, não respeita o tempo dos outros. Isso é uma atribuição ao caráter. Enquanto a pessoa A vai lá e pensa: o trânsito estava impossível hoje, a culpa não foi minha. E isso é uma atribuição à situação. Ou talvez a pessoa A foi mal em uma prova e a pessoa B já vai julgando: ele não estudou, ele é preguiçoso. É uma atribuição ao caráter da pessoa A. Mas a pessoa A vai lá e pensa: a prova estava muito difícil, o professor não explicou direito. E isso é uma atribuição à situação. A lista vai seguindo com infinitos exemplos que a gente pode dar do nosso dia a dia, porque a gente vive cometendo esse erro. A gente rotula as pessoas como boas ou ruins, com base em ações isoladas, sem considerar o contexto. É por isso que quando uma pessoa ruim faz algo bom, nosso cérebro dá um nó. A ação não corresponde ao rótulo que a gente colocou nela, e o nosso sistema de julgamento simplificado entra em pane. E essa ideia de que o herói de alguém é o vilão de outro está muito presente em Blue Lock, principalmente com o protagonista Yoichi Izagi. A gente acompanha a jornada dele desde o primeiro episódio. A gente vê a frustração dele, a evolução, as vitórias improváveis. A gente torce por ele e ele vira o nosso herói. E eu poderia citar aqui uma enorme lista de personagens que o Yoichi Izagi foi o vilão da história. Mas vamos falar de um que a gente tem um ponto de vista mais detalhado. Quando a gente lê o mangá spin-off, o episódio Nagi, a história é recontada, mas agora pelos olhos do Seishiro Nagi, que é basicamente um gênio apático que nunca tinha se esforçado para nada e nunca tinha sentido o gosto da derrota. Na primeira seleção, o time do Nagi, que era o mais forte do prédio, é esmagado pelo time do Izagi. E do ponto de vista do Nagi, o Izagi não é um herói que se superou, ele é o vilão. Ele é o monstro que apareceu do nada e destruiu o mundo perfeito e invencível que o Nagi conhecia. A mesma história, os mesmos eventos, mas com a câmera em outro personagem. A narrativa moral vira de cabeça para baixo. O herói se torna o vilão e o vilão se torna o protagonista que a gente passa a entender. Mas e se um personagem já souber disso? E se ele não apenas aceitasse ser um vilão, mas também escolher esse papel e transformar na sua maior força? E esse, é claro, é o Shohei Barou, o autoproclamado rei que, ao ser derrotado pelo Izagi, renasce como um vilão. Mais um pra lista infinita de inimigos mortais do Izagi. O ego do Barou evolui de uma forma incrivelmente fascinante. Não se trata mais apenas de ser o centro das atenções como um rei. Torna-se sobre o prazer sádico de esmagar os outros, de roubar a luz do protagonista no momento mais crucial. Ele mesmo diz que o seu maior prazer é ver a cara de desespero de quem ele derrota. Para o Barou, ser o vilão não é uma falha moral, é uma estratégia de poder. É a sua arma para sobreviver e prosperar no sistema da Blue Lock. E isso me lembra muito o filósofo Friedrich Nietzsche. O Nietzsche argumentava que não existem fenômenos morais, mas sim uma interpretação moral de fenômenos. Para ele, conceitos como bem e mal não são verdades absolutas, mas interpretações que a gente cria, e o Barou personifica isso. Ele rejeita a moralidade convencional do herói e cria a sua própria, onde o bem é o ato de devorar o ego do outro. Ele opera para além do bem e do mal. Isso me leva a pensar, se bom e mal são só papéis, só interpretações, então o que existe de verdade dentro da gente? O que sobra quando a gente tira todos esses rótulos? Eu acho que a resposta não é bem escolher um lado, sabe? Ninguém é 100% bom ou 100% mal. A gente é uma bagunça, uma mistura disso tudo. E a psicologia tem até um nome para essa nossa parte que a gente acha ruim, reprimida e instintiva. A sombra. O psicólogo suíço Carl Jung, eu espero que se fale assim, desenvolveu esse conceito. A sombra é um arquétipo, uma parte da nossa psique inconsciente. É o nosso lado obscuro, onde a gente guarda tudo aquilo que a gente não quer admitir que existe. Nosso egoísmo, nossa raiva, nossa inveja, nossos desejos mais primitivos e socialmente inaceitáveis. É tudo aquilo que a gente reprime por vergonha ou por medo de julgamento. E Jung dizia algo genial e um pouquinho assustador sobre isso. Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela está incorporada na vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela é. Tá, mas qual é a tradução disso? O que ele quer dizer é que não adianta fingir que essa parte sua não existe.
Tentar ser 100% bom e reprimir a sua sombra só torna ela mais poderosa e mais perigosa. Ela começa a controlar a gente sem que a gente perceba, projetando nossos defeitos nos outros. O objetivo, segundo Jung, não é destruir a sombra, mas trazê-la para a luz da consciência, entendê-la e integrá-la. Só assim a gente se torna uma pessoa completa. E se vocês querem ver um personagem que foi literalmente forçado a encarar a própria sombra, vamos fazer uma análise de caso. A queda e a reconstrução do herói, Rensuke Kunigami. O Kunigami começa como o arquétipo perfeito do herói. Ele é justo, joga limpo, tem um forte senso de moralidade e quer vencer pelos motivos certos. Ele é a personificação do bom moço do futebol. E o que acontece com ele no ambiente impiedoso da Blue Lock? Ele é eliminado. Seu idealismo, sua bondade e o seu ego de herói não são suficientes para ele sobreviver. Ele é enviado para Wildcard, e a gente não tem muita informação sobre essa história misteriosa dele, mas é um caminho de repescagem. E quando ele volta, ele é outra pessoa. Ele retorna frio, egoísta e com um único objetivo: sobreviver a qualquer custo. Seu ego de herói foi esmagado e substituído por um ego de sobrevivência. Ele foi reconstruído para ser uma cópia física do melhor do mundo, o Noel Noah, mas sem a sua filosofia. Ele se tornou um mímico. A tragédia do Kunigami é que ele não integrou a sua sombra, ele foi consumido por ela. O sistema da Wildcard não ensinou ele a equilibrar o seu heroísmo com o egoísmo necessário. Ele forçou ele a matar o herói dentro de si e a abraçar uma versão distorcida e sombria de si mesmo. Ele se tornou, como descrevem no mangá, uma paródia pálida de um atacante egoísta. A sua história é um aviso sobre o que acontece quando a gente não confronta a nossa sombra de forma consciente, mas é quebrado e refeito por ela. E tudo isso me traz de volta para a pergunta inicial: será que eu sou uma pessoa boa? E depois de pensar em tudo isso, eu acho que é a pergunta que está errada. Não se trata de ser uma pessoa boa ou ruim. Isso são só rótulos, interpretações, pontos de vista que mudam dependendo da câmera. Talvez a questão real seja sobre ser inteira, sobre ser completa. Aceitar que eu tenho luz e também tenho sombra. Que em algumas histórias eu posso ser heroína e em outras, sem nem saber, eu sou a vilã. Que eu sou falha, que eu erro, que eu tenho egoísmo, assim como todo mundo. E no final, eu não sou uma pessoa boa nem uma pessoa ruim. Eu sou só uma pessoa, tentando sobreviver e tentando entender a mim mesma nesse jogo maluco. Assim como o Izagi, o Nagi, o Barou e até o Kunigami. E a gente só tá tentando encontrar o nosso próprio gol com o nosso próprio ego.